Hoje temos um romance histórico. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje venho-vos falar sobre um romance histórico, A Herança de Dom Dinis, da Maria Antonieta Costa. Ora, primeiro que tudo eu quero agradecer ao Clube do Autor o facto de me ter enviado este livro. Foi a minha estreia com a autora e fiquei rendida. O livro está muitíssimo bem escrito, é muito interessante, é um romance histórico fantástico que nos conta a história de Dom Dinis e da sua relação com os bens que os templários deixaram em Portugal, ou supostamente deixaram em Portugal. E nós vamos acompanhar a vida de Dom Dinis desde a altura em que os templários tiveram que fugir até ao momento da sua morte. E vamos acompanhar toda a vivência deste rei, desde as suas criações poéticas até à sua relação com a Rainha Santa Isabel, até à sua relação com o príncipe herdeiro, a sua forma de estar com os filhos bastardos, enfim, vamos ver os vários elementos que constituem este rei tão amado e também os seus jogos políticos numa sociedade que não era nada fácil, ainda mais com a herança dos templários. E quando eu achava que ia ter um romance histórico sobre Dom Dinis, eis não quando a autora me corta as voltas e me coloca num primeiro capítulo, sim, esta relação de Dom Dinis, mas num segundo capítulo, investigadores, historiadores, que vão à Torre do Tombo investigar exatamente esta problemática no reinado de Dom Dinis. E ela, como foi a minha estreia, eu não sei se estes investigadores já vêm de outros livros, eu penso que sim, mas ela apresenta-nos esta investigadora e o seu marido, que acabam por formar aqui uma dupla muito potente. E isso deixou-me muito interessada, porque nós depois tivemos capítulo sim, capítulo não, basicamente, na maior parte dos casos, ora o que se passava com Dom Dinis no tempo de Dom Dinis, ora o que se passava hoje em dia na investigação histórica que a Eunice e o seu marido vão fazer. Portanto, torna-se muito interessante verificar como é que as coisas se passaram na época de Dom Dinis e depois como é que a investigação chega lá ou como é que os documentos nos dão essas indicações ou até como é que, por vezes, puzzles que se poderiam pensar que eram insolúveis acabam por ter uma solução. E quando nós já estamos habituados a este ritmo, digamos assim, eis não quando que a autora dá outro twist e quase que parece um livro policial. Porque, enfim, a herança dos templários a nível histórico é interessante, mas se aquilo que se acha for verdade, a nível monetário também não é mal pensado. E, portanto, nós temos depois aqui outros interesses que se metem e que acabam por fazer aqui um twist e um final pura e simplesmente brilhante, quer no que diz respeito à parte que se passa na atualidade com a investigação histórica, quer no que diz respeito à parte que se passa com o Dom Dinis e a importância que este rei teve na nossa história. E sobre esse ponto de vista, eu vou-vos ler o final do livro, que não tem nada de extraordinário, a nível da trama do próprio livro, mas que eu acho que acaba por resumir um pouco e se calhar aguçar a curiosidade para este livro, porque acaba por resumir um pouco as facetas múltiplas deste rei. E diz assim: foi el rei Dom Dinis um dos monarcas mais iluminados do seu século, que não tirou a coroa para trovar. Favoreceu a cultura com a sua poesia e com a fundação, no Paço Real da Alcáçoveda, de um colégio de eclesiásticos designado Estudo Geral, reconhecido por Nicolau IV e destinado ao ensino das artes, teologia, cânones, leis e medicina. Desenvolveu o comércio interno e externo, celebrando um importante contrato com Eduardo II de Inglaterra.
exportando vinho, azeite, sal, peixe salgado e fruta. E aprovando a formação de uma bolsa de mercadores, impondo o pagamento de coima a quem infringisse as suas regras. Explorou Minas, criou uma armada para a defesa da costa, mandou replantar e ampliar um pinhal para a proteção das terras cultivadas e não usava artigos de produção estrangeira, quer nas roupas que vestia, quer nos móveis e demais objetos da sua casa, animando desse modo a produção do reino. Pioneiro em quase tudo, encomendou o seu próprio monumento funerário, edificando um mosteiro de Odivelas para lugar de panteão régio, na tentativa de construir um símbolo físico do poder real. E aí, instituiu uma capela funerária destinada à celebração da sua memória, constituída por 5 monges de Alcobaça, em honra das 5 chagas de Jesus Cristo. Embora tivesse reunido grande fortuna, a sua maior riqueza será a admiração de todo o seu povo para sempre. Se El Rei Dom Dinis fez tudo quanto quis, nunca saberemos. Mas não podemos ignorar que fez muito pelo reino. Muito. Bom e bem feito. Por tudo o que realizou, desejamos que a memória do que foi se destaque da imagem do rei lavrador ou do rei que teve uma esposa santa, porque o seu milagre é gigante e magnífico, feito de tudo o que deu a este país. Que os títulos de lavrador e o pai da pátria se acrescente aquele que justamente também o merece, o do rei poeta, alicerçado nas suas cantigas, a marca pessoal mais duradoura que nos legou. E é verdade, ainda hoje continuamos a estudar as cantigas de amigo de Dom Dinis, ainda hoje toda a gente sabe o Ai Flores de Verde Pinho, e ainda hoje continuamos a admirar este rei, que acabou por ser um visionário, pois aquele pinhal que ele plantou e aumentou deu-nos depois a madeira para uma outra visão, que foram os descobrimentos. É um livro muito interessante, gostei muito deste livro. Para quem gosta de romance histórico e gosta da época de Dom Dinis, aconselho fortemente, ainda por cima porque é um romance histórico que tem esta componente na atualidade. E ver o trabalho dos historiadores também é muito interessante. Ver o trabalho que se tem para se descobrir algo, a paixão e o amor pela descoberta e pela investigação, é algo que eu achei muito, muito interessante. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre a herança de Dom Dinis da Maria Antonieta Costa. Digam-me se já leram, digam-me se vão ler, digam-me se vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.